Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Meu dileto e amado irmão e irmã ouvinte, internauta que me segue nesta manhã abençoada de quarta-feira, 27 de maio. Estamos terminando o mês. Depois da grande alegria pascal da celebração de Pentecostes, a liturgia nos insere agora e nos conduz no caminho cotidiano da vida cristã. E justamente aí o Evangelho nos recorda uma virtude fundamental nesse tempo comum que a igreja se reveste de verde na sua liturgia. O tema é a humildade, é cultivar a humildade nesse tempo comum. Por isso o tema desta manhã que eu quero trazer para o seu amado coração é o seguinte: a humildade que agrada a Deus. Porque se você observar, nós vivemos numa cultura que valoriza muito a aparência, o reconhecimento, a necessidade de ser visto e admirado. Há uma busca constante por destaque. O jeito de pentear os cabelos, as modas extravagantes, os excessos de tatuagem, tudo isso se insere dentro desse nosso contexto cultural de aparências. Mas diante de Deus, a verdadeira grandeza nasce onde? Da humildade. Porque a humildade não é desprezar-se, não é você se tornar uma pessoa que vive de qualquer jeito, desmanzelada, não é nada disso. A humildade é viver na verdade, é viver na luz de Cristo, na bondade do Senhor. É isso e não é outra coisa. É reconhecer que tudo o que temos é graça. É compreender que dependemos de Deus, é servir sem necessidade constante de aplausos. Nós não precisamos, o cristão não precisa de aplausos, nós já temos a nossa glória, que é o próprio Deus, é a ressurreição de Cristo. É reconhecer que tudo que nós temos é graça. É compreender que dependemos de Deus. É servir sem necessidade constante de sermos reconhecidos, de sermos aplaudidos, essa coisa toda, né? São Bernardo de Sena, ou melhor, São Bernardino de Sena, ele é do século XIV, XV, grande pregador franciscano, dizia o seguinte: onde reina a humildade, aí repousa a graça de Deus. A gente sabe, você lidar com pessoas humildes te leva também a questionar sua arrogância. Mas você lidar com pessoas arrogantes, a gente acaba sendo também levado à arrogância. Que coisa triste, nefasta é isso, né? Então, a inquietação, ela nasce realmente do orgulho escondido. Sofremos excessivamente quando não somos reconhecidos, quando não recebemos atenção, quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Um dia desses, celebrando numa paróquia nossa, então estava lá o prefeito e eu conheci ali uns 3 vereadores, os saudei, mas tinha um vereador no meio do povo que eu não observei que estava ali, nem o padre percebeu. E depois da missa ele veio me cumprimentar e eu senti que ele estava chateado, porque a gente esqueceu o nome dele. Isso é uma bobagem. Nós não precisamos desses aplausos, desses aconchegos vazios, né? E o mundo da política ele é muito vazio. Você vai nessas reuniões políticas, é muito vazio, todo mundo precisa ser lembrado, você tem que falar os nomes, né, tudo isso. Isso não aumenta nenhuma virtude em nós, também não diminui nada.
São José, o pai adotivo de Jesus, é grande justamente porque foi humilde. Não procurou aparecer, não buscou títulos, não pronunciou palavras registradas nos evangelhos, mas tornou-se o quê? O guardião da Sagrada Família, o modelo silencioso de santidade. Veja a grandeza disso. Esse deve ser o meu caminho, o seu caminho. E não é fácil. Ser humilde não é um caminho tão simples e tão fácil como a gente pensa. Santa Maria Madalena de Pazzi, ela é do século XVI. Dizia que a alma humilde torna-se morada tranquila para Deus. É uma imagem bela que ela traz para o nosso enlevo espiritual nesta manhã de quarta-feira. A alma humilde torna-se morada tranquila para Deus. Assim, talvez você que reza comigo agora, esteja pedindo hoje mais simplicidade para o nosso coração. Isso é importante. Mais simplicidade. Menos necessidade de controlar tudo, porque às vezes a gente quer tomar conta do ambiente, a gente quer fazer tudo. A mãe de família que quer controlar os filhos, controlar o que come, o que bebe, o que faz, né? Isso às vezes angustia a alma. Tolhe também a liberdade dos outros. Por falar em liberdade, nossa liberdade no Brasil está indo pelos ralos do banheiro. Hoje eu já não posso mais falar aqui no programa algumas coisas. Algumas já não podia, mas outras agora eu não posso falar porque o canal vai ser denunciado e vai ser fechado. Simplesmente isso. A censura entrou para valer. Semana passada, quando o presidente da República já editou esse decreto que, para evitar propaganda de terrorismo, de homofobia, de incentivo ao extermínio, ao autoextermínio, ao suicídio e contra a democracia. Aqui o que importa é contra a democracia. O que é falar? O que é atentar contra a democracia hoje? É você falar dos crimes, falar da corrupção, falar de certas autoridades que se tornaram intocáveis como deuses do Olimpo. Então você não pode mais. A gente tem que se conter. Vamos ter que trabalhar, como no tempo da ditadura militar, com parábolas. Eu estou pensando em criar vários elementos de uma parábola para que a gente possa falar as verdades em parábolas, como no tempo de Jesus, porque a liberdade de expressão no Brasil já não existe. O que é isso? É o sistema que quer controlar todos nós. Todos nós. O sistema hoje já sabe onde eu estou, onde você está, porque o sistema é assim. Sobretudo quando o sistema, ele está coordenado pela ideologia do comunismo. Não pode nem falar a frase de uma vez que as Big Tech já vai cortar aqui o programa. Então não é fácil para nós cristãos estarmos dentro deste ambiente medonho. E nós precisamos trabalhar a nossa humildade diante de tudo, para a gente não ficar com orgulho ferido. Nós temos que ter menos comparação, menos busca de aprovação. E nós temos que ter presente que a humildade, ela nos aproxima da verdade, nos aproxima da paz e aproxima do Espírito Santo.
certas figuras humanas no nosso país não têm humildade. Não tem um mínimo de compaixão pelos que sofrem. É triste isso, exatamente por causa da ideologia, porque a ideologia, ela insufla o coração ao orgulho. Aí você vê as pessoas que apoiam o ABORTO, que apoia aquela coisa de gênero, são orgulhosos, são tupetudos. Aqueles que velejam contra a família são terríveis. Então nós precisamos ter a humildade, não perder a nossa candura por causa destes sofrimentos. Porque o Espírito Santo não encontra espaço num coração cheio apenas de si mesmo. Por isso que o pessoal aí da ideologia, que está aí dominando, é um pessoal que não tem humildade. Você joga as pessoas na cadeia, sem aqueles devidos processos, você quer bloquear a liberdade das pessoas, controlando tudo. O que mais gosta de controlar o mundo senão o fascismo e o comunismo? O que mais gosta de controlar? E nós estamos vivendo isso. Então, com humildade, nós vamos vencer. Lembremos de Davi contra o gigante Golias. Um pequeno menino, humilde, orante, que foi capaz de tombar ao chão o orgulho. Um dia isso vai acontecer. Porque esses gigantes, eles possuem pés de barro. Que Deus nos livre de toda perseguição. Comento com você rapidamente aqui o Evangelho de hoje, Marcos 10, 32, 45. Jesus dizia aos apóstolos e seus discípulos: quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. E acrescenta: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, Nosso Senhor revela que a verdadeira grandeza está no amor humilde e no serviço. No amor humilde e no serviço. Que nós aprendamos nesta manhã bonita de quarta-feira com São José e com os grandes santos da Igreja, a humildade, a bondade divina, a graça de Deus no nosso coração. Quem se humilhar será exaltado. Quem se exaltar será humilhado. O gigante pé de barro, que é o sistema, sempre vai cair humilhado. Deus nos livre de todos os percalços na nossa caminhada nesse nosso país chamado Brasil. Amém. Nos coloquemos em oração. Senhor Jesus, dá-nos um coração humilde, livra-nos do orgulho, da vaidade, da necessidade constante de reconhecimento. Ensina-nos, Senhor, a servir com simplicidade, a amar com interesse e a viver na verdade diante de Ti. Pela intercessão de São José, faz crescer em nós a humildade silenciosa que agrada ao Teu coração. E que o Espírito Santo continue moldando nossa alma na mansidão e na paz. São José, valei-nos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz quarta-feira para você e os seus. Fique em paz.